Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia, hoje um formato diferente e com um convidado repetente. Vamos ter, para além do Dr. Luís Lameira, habitual psicólogo do programa de hoje, vamos ter o psiquiatra Eduardo Teixeira de Sousa, que já nos fez companhia num outro programa. Hoje vamos falar sobre a depressão. Mas antes de começarmos a falar com os convidados do programa de hoje, vamos ouvir uma reportagem na rua que o Vítor Agri e o Vítor Silva fizeram com pessoas que se disponibilizaram para a Onda Viva e falaram um pouco da vivência e das causas que acham que têm ou não depressão. Já ouviu falar da depressão? Sabe quais são os sintomas desta doença? Portanto, a ansiedade, o azáfama da vida, das pessoas, o andar muito atarefadas, tudo isso eu acho que contribui para o stress, para a depressão, pois. Acha que tem aumentado o número de casos em Portugal? Acho que sim. Alguma vez se sentiu deprimido? Sim. E recorreu à ajuda da saúde? Ando em psicologia. Acha que este fenómeno está a aumentar em Portugal? Sim. Porquê? Devido ao nível de vida, a mim pessoalmente foi a doença. Portanto, muitas questões em si, Exato. que a gente não tem ajuda muitas vezes e quando vão ajudar já é tarde. Sabe quais são os sintomas da depressão, por exemplo? Cansaço, sei lá, esquecimento, não ter vontade de fazer nada. Acha que este fenómeno está a aumentar em Portugal? Pelo menos um dos indicadores de consumo de Xanax, acho que sim. Dizem que está a aumentar bastante. E na sua ótica, o que é que se deve a esse aumento? À condição de vida das pessoas, às dificuldades que estão a ter, não é? O desemprego, toda a carga fiscal que estamos a ter, que leva a que as pessoas andem tristes, deprimidas, não é? Penso que será por isso. Conhece esta doença, a depressão? Conheço, não comigo, mas com uma filha e uma neta. Já teve casos na família então? Sim, a minha filha, Nara Nova, e a minha neta. Ora, a minha filha devia ter à volta dos 19 anos, Sim. E a minha filha tinha 3, a minha neta tinha 3. Como é que sucedeu as duas ficarem com depressão? Porque a menina via a mãe estar assim com a separação do pai. E via a mãe, ela de volta da mãe, não saía da beira da mãe, e a gente achava que a menina também não estava bem. E depois ela não era só com os medicamentos, mesmo. Eu tive que a tirar de casa, com os medicamentos só não dava, porque ela só estava dentro do sofá, deitada, dentro da cama, sempre ali encolhida. E eu depois comecei. Isolava-se muito. Eu comecei a ralhar com ela para ela sair, para ela passear e assim, esparcer. E foi a melhor maneira, depois arranjou um empreguito e foi a melhor maneira e começou a sair, começou a levar a vida dela e foi a solução, foi essa. Quanto tempo é que durou essa experiência? Ainda durou um tempinho, enquanto um anito ou mais, porque depois ela também ficou com outros problemas. Foram momentos difíceis lá em casa? Muito difíceis, muito para os pais e para o irmão, que tenho um filho mais velho do que ela, foi muito difícil, foi uma vida muito difícil. Mas ela superou essa doença? Superou. A depressão, às vezes, agora na vida que estamos, é tipo financeiras. Dá muito stress às pessoas. Acha que tem aumentado os casos por causa dessa situação do país? Sim. Derivado da situação do país, é que o pessoal é muito estressado. Acha que essas pessoas que recorrem às vezes têm que recorrer mesmo a pessoal técnico, a médicos? Conhece algum caso? Por acaso não conheço, mas há pessoas que estão em más situações e pensam muito na vida e há muitos desastres derivados a isso. Levado ao extremo? Sim. Está a falar de suicídio? Sim. Tem aumentado também? Estou a ver muito isso nas televisões e tiveram tudo, agora que não tem nada e começam a vir a dificuldade e eles, pronto, penteram a vida por causa dessas circunstâncias. É isso. Já na Grande Depressão dos anos 30 aconteceu isso? Sim. Eu que sou reformado também, ganho pouco, mas olha, bom viver, passo a. Alguma vez se sentiu deprimido? Não. Não, porque cada um pensa à sua maneira, não é? Há ideias diferentes uns dos outros. Depois de ouvirmos as vozes das pessoas
que se disponibilizaram a falar para a Rádio Onda Viva. Aqui estamos para o consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira e também hoje, como vos disse, com o convidado Eduardo Teixeira de Sousa. Dr. Luís Lameira, porquê o tema de depressão? Bem-vindos, caros ouvintes. Como nós sabemos, a depressão muitas vezes, por si só, não há um diagnóstico único. Está muitas vezes aquilo que nós chamamos de uma comorbilidade, ou seja, está associada a outras patologias. E nos últimos anos, segundo a OMS, tem diagnosticado cada vez mais casos. Também fruto dos avanços científicos, mas também por diversos fatores que daqui a pouco já vamos discutir no que diz respeito às causas. Nomeadamente, em Portugal, a depressão tem aumentado e também daqui a pouco já vamos perceber. Portanto, hoje vamos discutir um tema e tentar desmistificar alguns pontos relacionados com a depressão. Vamos falar um pouco das causas, das consequências e também, acima de tudo, mais importante, penso eu, transmitir dicas para os ouvintes conseguirem ultrapassar uma fase menos boa. E é importante também distinguirmos alguns pontos essenciais, que é ao nível do diagnóstico, os sintomas e também diferenciarmos estados de tristeza para com a depressão como um diagnóstico efetivo. Antes de mais, quero agradecer ao Dr. Eduardo Teixeira de Sousa por estar presente no nosso programa e realmente é uma honra recebê-lo mais uma vez e eu começaria por questioná-lo relativamente aos sintomas. Quais são os sintomas associados à depressão? Boa tarde. Relativamente ao problema da sintomatologia, podemos começar por aí. Mas depois, para além disso, gostaria de introduzir as razões que provocam essa sintomatologia. Porque nós podemos ver os sintomas, mas temos de ver a razão porque é que esses sintomas aparecem. E, assim, nós verificamos que quando temos tristeza, quando temos perda de peso, quando temos uma sensação de perda de apetite, quando temos uma dificuldade a nível do sono, quando temos uma incapacidade por lentificação psicomotora, isto é, lentificamos os nossos próprios órgãos, o funcionamento dos órgãos lentifica-se, por isso é que muitas vezes há obstipação, assim como lentificamos os nossos pensamentos e por isso parece que estamos com mais dificuldade em lidar com o raciocínio e temos mais dificuldade em concentrar-nos. Mas isso são tudo sintomas e sinais que aparecem por determinadas razões. Há pessoas em que a depressão tem uma componente mais ligada mais à ansiedade, há outras pessoas em que a componente está mais ligada à apatia. Porque o comportamento depressivo, que tem de ter um tempo razoável, de 15 dias, pelo menos, não é a mesma coisa que um comportamento depressivo, porque o nosso clube perde e nós, durante aquele dia ou no dia seguinte, estamos mais aborrecidos. Isso não é uma depressão. Mas as características dos vários sintomas em conjunto e em globo têm a ver com uma coisa muito importante, que é a perda da nossa energia vital. Nós, quando estamos bem, temos uma energia em que faz com que tenhamos ritmos, levantamos-nos, tomamos as refeições, trabalhamos, e isso tudo acontece sem esforço. Acontece porque nós lidamos socialmente com o mundo e o mundo connosco e, portanto, essa perda de energia vital faz com que apareça essa lentificação, essa incapacidade para lidar com os outros, essa incapacidade para termos uma relação social agradável, isolamos-nos. E, portanto, uma característica muito importante é essa. É a perda de energia vital. Outra característica que também é muito importante
é também uma incapacidade para experimentar prazer, que é chamada anedonia. É uma palavra muito linda, ou pouco linda, mas no fundo o que quer dizer é a incapacidade de experimentar o prazer. E é muito comum ouvir as pessoas dizer: eu ando assim, vou a uma festa, ando com as outras pessoas, ouço anedotas, e aquilo não me diz nada. Não acho piada, nada. Nada. Aquilo é tudo uma coisa desagradável viver. As pessoas começam por ter dificuldade em fazê-lo e as outras pessoas que vivem num mundo normal tentam o quê? Tentam fazer com que elas mantenham o ritmo. Eu digo: anda para a festa, anda comigo, sai, não estejas triste. Isso não adianta nada. Quando uma pessoa começa a ter afundamento do humor, não vale a pena criar ritmos que não são os dela. Isto é, ela tem de se adaptar às condições em que está. Meter uma pessoa destas numa festa é estragar tudo. É fazê-la sentir... Ainda pior. É, ainda pior, porque a pessoa sente que não está ao ritmo dos outros. E, portanto, sente-se mal com isso. Muito bem. Professor, mas há pouco disse uma frase importante que eu retive, até na sequência dos nossos ouvintes que foram falando, dos convidados que tivemos de rua, que a depressão é quando existe durante um largo tempo. Portanto, 2, 3 dias pode ser um estado de espírito, de uma angústia, de uma tristeza, mais profunda ou menos profunda. A depressão é quando há muito tempo. Mas também disse aí que queria explicar as razões da sintomatologia. Quais são as razões que quer explicar? Portanto, todos nós temos um limite próprio para suportar fortes tensões. E há pessoas que resistem mais. Há outras que resistem menos. O Relvas resistiu muito tempo. Foi. No entanto, chegou à conclusão que já não lhe apetecia resistir mais. E é por isso muito importante, quando nós estamos a falar com alguém em que suspeitamos de uma depressão, é muito importante perceber o que aconteceu nos últimos 6 meses. Porque normalmente há aquilo que nós chamamos um acontecimento ou vários acontecimentos relevantes na vida dessa pessoa. De perdas afetivas. E há, inclusivamente, escalas que nos dão uma ideia de quais são as perdas mais importantes e que mais fazem a pessoa deprimir. A principal é a morte de um filho. Mas depois há outras. Morte de familiares, perda de emprego, perda por ir para a reforma, por deixar de trabalhar. Isto é, há uma escala que nos dá uma ideia de qual é o tipo de perdas que cada um pode ter. Uma das pessoas que foi ouvida na vossa peça falava ali que um miúdo de 3 anos ficou deprimido. Ora, uma das razões que é frequente acontecer nas pessoas novinhas é exatamente a desarmonia familiar. Uma consequência é realmente os miúdos poderem deprimir. E muitas vezes não acontece com essa clareza que foi expressa, que o miúdo isolou-se. Não, há miúdos que se tornam agressivos ou com muita ansiedade. Portanto, têm características um pouco diferentes. Os velhos, por exemplo, têm as características da depressão, têm mais a ver realmente com a perda de emprego, com a doença e com a sensação de perda de capacidade de lidar com a vida como lidava até aí. É por isso que muitas vezes há pessoas que deprimem quando chegam, por exemplo, aos 60 anos.
quando chegam aos 70 e deprimem, já não é mau, mas realmente há muita gente, e isso é mais característico ainda, não sei se é por causa de determinados jornais antigamente falarem muito no pobre sexagenário que foi atropelado em Santa Catarina, mas o certo é que as pessoas que entram e dizem, agora sou sexagenário, e isto às vezes é uma marca tão importante que a pessoa afunda. Eu agora já não sou o mesmo. E por isso, estas perdas são muito importantes e muitas vezes uma pesquisa a fazer, quer pela família, quer pelo médico de família, no sentido de se aperceber porque é que aquela pessoa está a afundar-se, a nível do humor. E outra coisa que também é muito característico é que o deprimido, muitas vezes, falta-lhe um confidente. Falta-lhe alguém com quem a pessoa se possa expressar. Expressar os seus sentimentos. Dizer aquilo que quiser, desabafar. Alguém que tem a disponibilidade que às vezes a família não tem, não é? A tendência ao isolamento é uma característica da depressão. Mas o isolamento por si também é uma situação que leva à depressão. Muito bem. Dr. Luís Lameira, depois de ouvirmos o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa, até-se-me perguntar-lhe, digamos, que quais são as causas em concreto também, em termos psíquicos, destas depressões. Há um modelo particular e muito interessante de referir, que é uma tríade, ou seja, são 3 fatores essenciais, que é a forma como a pessoa se vê. A pessoa vai se ver de uma forma miserável. É comum as pessoas referirem: eu sinto-me um farrapo humano e eu estou na fossa. É a forma como a pessoa vê o passado, o presente e o futuro, ou seja, há um enviesamento perceptivo, há uma deturpação da realidade, isto é, a pessoa vê o passado, o presente e o futuro como se tivesse os óculos nublados e a tendência é negativa. E a forma como a pessoa vê o mundo. Digamos que este é o quadro mental que podemos constatar e verificar numa pessoa deprimida. Mas há mais. Podemos dividir em 2 grandes grupos a nível de causas. As depressões endógenas, ou seja, até que ponto a nossa informação hereditária influencia o nosso estado de espírito e possivelmente pode desenvolver uma perturbação do humor, falando de depressão, vulgo depressão. E depressões exógenas, ou seja, uma depressão reativa. A pessoa reage perante um acontecimento externo. Estamos a falar algumas das situações o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa já referiu, mas podemos referir o divórcio, podemos referir novamente a morte de um filho, que realmente é uma enorme dor para a pessoa. Podemos ainda, no caso das crianças, dos adolescentes, já falámos aqui, o bullying, crianças vítimas de bullying, e um aspecto muito essencial. Normalmente, aquilo que os estudos nos indicam, salvo raríssimas exceções, a mulher tem mais probabilidade de deprimir do que o homem. Porquê? Porque há uma série de fatores, eu muito sucintamente... Sim, muito rápido, sim. Que é o seguinte, nós temos 3 dimensões da personalidade. Extroversão e introversão, que é uma dimensão que varia, neuroticismo e estabilidade emocional, e uma terceira, que é o psicoticismo. Os estudos indicam-nos que não há diferenças significativas entre introversão e extroversão no que diz respeito ao género. Agora, falando de neuroticismo, a mulher é mais instável emocionalmente. O homem, apesar de tudo, consegue ser mais estável a esse nível e não pontua tanto nessa escala. Por outro lado, o homem tem um psicoticismo maior. O que é que isto é? Estamos a falar, em casos extremos, um indivíduo com um elevado grau de psicoticismo pode, acima de tudo, ser mais impulsivo para si próprio, ou seja, há uma espécie de autoviolência, muitas das levando ao suicídio, e para os outros. Portanto, a mulher deprime mais, por cada 2 mulheres que deprimem, há um homem que deprime em média. No entanto, a mulher, apesar de tentar cometer mais vezes o suicídio, é menos, digamos, efetivado, porque o homem, quando tenta cometer um suicídio, normalmente é mais bem sucedido devido à escala da violência, o tal psicoticismo. E há outras causas associadas. As causas culturais, por exemplo,
no que diz respeito aos países nórdicos, as tais depressões sazonais, falta de luz, vitamina D, portanto, é um fator preponderante. E um aspecto muito curioso que também quero referir, no que diz respeito aos pontos culturais. Por exemplo, já vou fazer perceber em relação ao paralelismo, a parte de sermos confidentes. O facto de nós sermos latinos, nos expressarmos mais, as nossas emoções, permite-nos que haja uma menor prevalência de depressão comparativamente com países mais frios, mais distantes. Há muitos anos atrás, quando os nossos navegadores chegaram ao Japão, os japoneses ficaram estupefactos e pensaram quem são aqueles indivíduos com um nariz grande e moreno que se expressam em público as suas emoções. É por isso que no Japão verificamos a taxa de suicídio enorme, entre 30 a 33 mil indivíduos por ano que se suicidam. Portanto, os fatores culturais são essenciais para percebermos isso, e também as pessoas questionam muitas vezes porque é que a depressão tem aumentado e vai continuar a aumentar. Aquilo que verificamos é uma migração das zonas rurais para as zonas urbanas. Nas zonas urbanas há menos laços, há menos entreajuda, as pessoas são mais competitivas, há um maior stress, e o maior stress inevitavelmente pode levar a sintomatologia depressiva. São estes basicamente os fatores que eu queria referir. Muito bem. Doutor Eduardo Teixeira de Sousa, consequências. Falamos aqui na depressão, vimos uma das pessoas que falou no início do programa, na peça que apresentamos, dizer que pode levar ao suicídio. A questão é essa, que consequências é que pode a depressão levar as pessoas? Sim, esse é talvez o maior perigo da depressão. É que realmente tem em relação às outras, aos outros sofrimentos, para não lhe chamar doença, tem a ver com uma taxa elevada de suicídios. Mas, a nível do suicídio, de facto, nós temos de perceber que há determinadas características também daqueles indivíduos que normalmente são capazes de ter atos suicidas. Isto é, são normalmente pessoas mais rígidas, são deprimidos que têm, a nível da noção do tempo, têm uma noção que é mais característica neles, que é a seguinte: normalmente nós dizemos, eu agora ando em baixo, ando sem vontade para as coisas, ando com uma sensação de infelicidade, mas agora é assim. No passado não era assim. Houve acontecimentos que me fizeram ficar assim. E, portanto, vou fazer com que no futuro isto modifique. Ora, o que acontece no deprimido que se suicida é que tem uma noção do tempo sempre muito... É um tempo que parou, isto é, aquela tristeza, aquela infelicidade, aquele mal-estar que sente naquela altura em que não vê futuro, isto é, a pessoa não olha para o futuro com soluções. O futuro é igual ao presente. E, portanto, estas pessoas, que também têm outra característica, é que são dicotómicas, isto é um bocado do tudo ou nada, vida ou morte. Quando veem não dá para viver, normalmente podem realmente chegar ao ponto de suicidar. E por outro lado, há outra característica que é o impulso. Não é por acaso, por exemplo, que os comprimidos deixaram de vir em frasquinhos. Agora são blisters. Porque há o impulso para tomar comprimidos, mas a pessoa tem de tirar um e outro e outro e outro, e aquele impulso muitas vezes dilui-se. E, portanto, não é só o aspecto sanitário, porque não é tão conspurcável. E notou-se que por essa causa há menos suicídios? Claro que, de facto, retirando
a impulsividade, o suicídio reduz também com isso. Doutor Teixeira de Sousa, o psiquiatra tem um papel importante no tratamento destes casos de depressão. Eu ia-lhe pedir saber qual é esse papel e, se calhar, dado o adiantado do programa, avançar também com algumas dicas para que os nossos ouvintes possam perceber que, afinal, alguns dos sintomas não são tão graves como eles possam julgar e o contrário, não é? O que é que devem fazer caso sintam dúvidas? Em primeiro lugar, é importante as pessoas perceberem que a depressão é talvez o sofrimento, não digo mais fácil de tratar, mas com mais eficaz tratamento. E esse tratamento tem a ver com dois vetores. Um vetor farmacológico e um vetor psicológico. É por isso que, normalmente, estes doentes são tratados quer pelo psiquiatra, quer pelo psicólogo. Normalmente o psicólogo dedica-se à tarefa de ensinar a pessoa a alterar os seus esquemas cognitivos, as suas cognições, os seus pensamentos, o discorrer de pensamento em pensamento, o seu raciocínio, muitas vezes torna-se errado. E fazê-lo perceber isso, fazê-lo perceber como é que pode ter cognições capazes de serem racionais, não é a mesma coisa que ter pensamento positivo, não é isso, é outra coisa. É levá-lo a perceber o que é que o faz estar com um pensamento sempre para a tristeza, para o ai que eu não sou capaz, ai que eu não posso, ai que eu não consigo. Quer dizer, conseguir pôr-lhe outro tipo de pensamentos de tal maneira que ele próprio que ele sinta perceber que afinal há outras possibilidades. Isto é, abrir-lhe essa consciencialização. Isso acho que o psicólogo que é muito importante. A nível dos tratamentos, era o que me faltava. Sim. Estar agora a explicar todos esses mecanismos. Não, mas há algumas sugestões, algumas dicas. Mas há uma coisa que é verdade. Hoje em dia, os clínicos gerais estão muito aptos a tratar a depressão. E sabem manobrar e sabem manipular as medicações antidepressivas tão bem como os psiquiatras. De facto, há muita depressão se considerarmos que a depressão atinge 5% da população. E por isso, muitas vezes, o que é importante, às vezes, é que o clínico geral esteja atento a determinadas chamadas de atenção que às vezes o depressivo faz ao médico, à família. Muitas vezes o futuro suicida tem determinados gestos, determinadas frases que podem fazer pensar vamos ajudar. E depois este tipo de ajuda passa pela ajuda da família, pela ajuda do médico, pela ajuda do psicólogo, pela ajuda do psiquiatra e da própria sociedade. Porque, de facto, se nós retirarmos alguns fatores que são muito importantes para que as pessoas deprimam, vida o que aconteceu em Espanha, em que pessoas que ficaram sem teto, isto é, que perderam as casas porque as casas foram confiscadas pelos bancos, houve uma taxa aumentada de pessoas que se suicidaram por causa disso. Isto é, se socialmente houver maior amparo, talvez não haja tanta depressão. Isto é, quando os governos falam em números, muitas vezes não se apercebem que os comportamentos de apoio social, que a Igreja fala tanto, são muito importantes. E nós não percebermos isto é porque somos cegos. E acho bem
que deem umas lunetas a quem nos governa, a ver se finalmente conseguimos sair desta situação em que estamos todos a deprimir. E é uma situação que muitas vezes tem saída. E a saída é relativamente simples. Se nos colocam debaixo de grande pressão, a nossa saída passa também muitas vezes por fazer uma pressão contrária. Resultado, há a chamada violência e a contra-violência. E é isso de que eu tenho receio. Doutor Luís Lameira, quanto ao psicólogo, de que forma pode ajudar e que dicas é que temos para ajudar os nossos ouvintes? O psicólogo, acima de tudo, vai explicar, em primeiro lugar, ao paciente de que forma é que ele se pode conhecer melhor. Os últimos estudos ao nível psicoterapêutico, ou seja, do acompanhamento psicológico, indicam-nos uma grande eficácia do ponto de vista a médio prazo na cura, na remissão, na cura para quase todos os sintomas no que respeita ao humor. Eu vou referir um exercício muito simples que se costuma realizar em consulta, é o chamado EMDR, e passo a traduzir. A partir dos movimentos dos olhos, claro que contextualizando com o paciente no consultório, o que é que preconiza estes movimentos bioculares? Faz com que a pessoa consiga conectar a parte emocional à parte racional e distanciar-se emocionalmente em relação a eventos passados. Ou seja, ela consegue perceber realmente, efetivamente, no passado fui mais positiva, fui mais resiliente, fui mais assertiva emocionalmente. O psicólogo vai limpar dos óculos que estão nublados, ou seja, o deprimido normalmente é afetado, entre aspas, por pensamentos automáticos. A diferença entre um pensamento automático e um pensamento refletido, em que nós refletimos mais, em que ponderamos, em que fazemos uma análise mais realista, é que muitas vezes esse pensamento automático não corresponde à realidade. Por exemplo, normalmente um deprimido, quando é convencido a sair de casa, se tem, digamos que, uma atitude menos assertiva do ponto de vista laboral, e ele vai logo pensar: realmente o meu chefe está a pensar mal de mim. Ou seja, leitura da mente. Outro tipo de situações é que ele muitas vezes atribui a culpa a si próprio. Este batizado correu mal por minha causa. Ou seja, os pensamentos automáticos afetam de uma forma sistemática o deprimido, e nós desta forma vamos tentar em conjunto dizer ao paciente que efetivamente há alternativas. Doutor, mas aí é quando o paciente já chegou referenciado com algumas dessas causas. Como é que no dia-a-dia um familiar mais próximo, um pai, um irmão, um primo, um vizinho, pode ajudar, pode detectar que essa pessoa poderá estar a precisar de ajuda para que não agrave e não vá mais a fundo? Há um aspecto essencial, e foi por isso que eu fiz o paralelismo com os deprimidos nipónicos japoneses. É o seguinte, é a chamada catarse, que é o deprimido por fazer-se ser ouvido, expor os seus sentimentos negativos. O familiar não deve condenar o paciente por ele dizer aspectos menos positivos da sua vida. O ouvir é importante muitas vezes. Muitas vezes basta isso inicialmente para um familiar, alguém mais próximo, ajudar. Dicas para os deprimidos que nos ouvem neste momento. É importante realizarem tarefas prazerosas e que dominam. Agendarem tarefas, ou seja, o facto de se conseguirem sair da cama, levantarem hoje a primeira etapa, tratar da higiene pessoal, passado uma semana tentar fazer uma corrida, uma caminhada à beira-mar, passado 2 semanas já ir a um momento social, a tomar um café com os amigos. É importante que ele se adequou ao seu próprio ritmo, porque a melhora vai ser uma melhora paulatina, não vai ser logo de um momento para o outro que ele se vai levantar, como o doutor há pouco disse, e bem, não vamos levá-lo logo para uma festa barulhenta, porque isso não adianta nada, porque o seu pensamento está lentificado. O ouvinte não se preocupe com o fim da tarefa, com a tarefa ficar boa. Se ele tem a desempenhar uma tarefa, que comece, não sinta pressão para terminá-la. É importante um movimento físico, porque nós sabemos que
o exercício físico ajuda também na depressão. É cura? Não, é um auxílio, porque nós, a movimentar-nos, estamos a produzir oxitocina. E ao produzirmos oxitocina, baixa o cortisol, portanto o stress diminui. É importante o ouvinte saber, entre aspas, meditar. As últimas tendências para as psicoterapias, ao nível do acompanhamento psicológico, passo a traduzir, diz respeito ao mindfulness. O que é que isto é? Normalmente, os pensamentos automáticos, faço um paralelismo, toda a gente, penso eu, já viu como é que se comporta um macaco na selva, anda sempre de galho em galho. Ou seja, a pessoa está a ser afetada por pensamentos automáticos. E se a pessoa olhar para si e perceber porque é que eu estou a pensar desta forma, a causa do problema, sem julgar os seus pensamentos, ou seja, desligar completamente a sua parte emocional, vai conseguir distanciar-se emocionalmente e tomar as decisões como se estivesse fora de si a ver um filme. E que conselho daria à sua personagem preferida numa novela ou num filme? É importante esse tipo de questões. Porquê que eu me sinto assim? Quais são as alternativas mais realistas? Não nos concentrarmos naquilo que idealizamos, mas naquilo que é possível neste momento. Concluindo, por exemplo, eu saio daqui, fico sem uma perna. Realmente é uma situação muito chata, correto? No entanto, no dia a seguir, eu tenho que pensar naquilo que é possível. O que é que eu posso fazer para minimizar esta dor? Vai depender de mim, vai depender da minha capacidade de resiliência, conseguir arranjar estratégias para não deprimir. Posso ficar triste? Sim, é normal. Por outro lado, seria patológico. Mas vai depender de mim, do meu autoquestionamento, do arranjar alternativas na minha vida para não deprimir e para não desenvolver um quadro sintomatológico depressivo. Muito bem, Dr. Luís Lameira, ainda vou também repescar e explorar um bocadinho mais a mesma questão com o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa. Falamos na conjuntura atual, na crise, dizemos que pode levar ao aumento do suicídio, pode levar à depressão. Os números são maiores, também há notícias de que se venderam mais medicamentos antidepressivos o ano passado do que todos os outros anos, mas depois temos em contraponto alguns países nórdicos onde se diz que o nível de vida deles é muito bom, a qualidade de vida é muito boa, mas também há suicídio, também há depressão. Que balança, ou qual é dos pratos, o que é que está num prato a pesar mais que no outro? Realmente isso é bastante discutível. Há pouco já referi, muitas vezes os nórdicos até realizam aquilo que é fototerapia, ou seja, tentam acima de tudo ir buscar luz artificial na substituição do sol, porque realmente nos países nórdicos aquilo que podemos verificar é a grande ausência de luz solar, e realmente é bastante curioso. Já vou voltar à sua questão, que é o seguinte: determinadas situações e determinados momentos na nossa sociedade, aquilo que verificamos é que a depressão é rotulada quase como uma doença dos ricos. Os ricos é que têm tempo para pensar, que estão deprimidos, as crises existenciais. Não é verdade. Nós sabemos hoje em dia que digamos que a sociedade que estão nos escalões inferiores, os pobres, os excluídos socialmente, têm maior possibilidade de desenvolver depressão. Muitas vezes eles é que não são diagnosticados porque não chegam às clínicas, aos centros de saúde, e também não há a sensibilidade para isso. A exclusão social, a pobreza, leva à depressão. Não, a depressão não é uma doença de ricos, ao contrário do que possa parecer, e foi realmente um mito muito bem vendido nos anos 80, que realmente era a moda, principalmente em Nova Iorque, irem à psicanálise, e realmente surgiu daí esse grande mito. Voltando agora à questão dos nórdicos, são dois paradigmas culturais diferentes. Temos o paradigma português, que é o judaico-cristão, e temos o paradigma nórdico dos protestantes. Realmente o protestante pensa isto do ponto de vista do inconsciente coletivo, não tem noção, que é: eu vou pagar os meus pecados na terra. Por outro lado, o latino pensa: e eu não vou pagar nesta vida os meus pecados. Tem que os pagar ao Gaspar. Portanto, há aqui um paralelismo bastante interessante e curioso. E outro aspecto que eu acabei de referir é que, anteriormente, há determinadas culturas com uma mais baixa tolerância à frustração, nomeadamente os japoneses e algumas culturas nórdicas. Um aspecto muito interessante de referir, mas ao mesmo tempo assustador. Há pouco o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa referiu que 5% das pessoas
estão deprimidas. Realmente, os números indicam que, ao longo da vida, uma pessoa, há cerca de 20% de pessoas que vão deprimir a nível mundial, vão desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida, neste momento 5%. E outro aspecto que tem que ser desmistificado, as crianças também deprimem, os sintomas são completamente distintos. Estamos a falar de regressão, as crianças começam a brincar com brinquedos que já tinha deixado, a criança tem episódios de enurese, urinar na cama enquanto dorme, a criança demonstra uma maior impulsividade, uma maior agressividade, baixa no rendimento escolar. Por exemplo, se eu hoje administrar um teste de coeficiente de inteligência a uma criança deprimida, passado um mês, se houver um tratamento funcional com essa criança, com certeza os resultados vão ser completamente diferentes. Daí também se verifica lentificação ao nível do raciocínio e do pensamento. Muito bem. Dr. Eduardo Teixeira de Sousa, a mesma questão que há pouco fiz relativamente à conjuntura atual, que leva a quadros mais acentuados. Já há pouco se referiu a isso, mas queria que explicasse onde é que está a relação. E depois o contraponto com os países mais ricos também há depressão. Eu acho que o problema passa por uma série de situações concretas que levam à depressão. Isto é, os problemas financeiros estão em 6º lugar numa escala de life events, de acontecimentos relevantes. É um fator sempre muito importante. Mas há muitos outros. Quais são, exatamente? Há o que eu referi, que é sempre perdas. A perda de familiar, a perda de um filho, a perda do familiar, a perda do trabalho, a perda a reforma, a perda de uma casa, o facto de um filho ir para outro sítio, o divórcio, etc. Há uma série de circunstâncias que levam à perda afetiva. Mas não sei se o programa está a terminar ou não, e há aqui um ponto que eu gostava de referir. Relativamente àquilo que me fala, também há um ponto que, na altura em que eu era novinho, nós tínhamos essa noção. Agora talvez as coisas estejam diferentes. Mas é sempre de referir que as estatísticas nos países nórdicos eram, no meu tempo, mais verdadeiras que as nossas estatísticas. E, portanto, isso também é um fator que distorce um bocado depois os raciocínios. Mas aquilo que eu me queria referir antes de sair é que é muito importante, quando nós temos um familiar ou o médico tem um doente à frente, tem de dar atenção à pessoa. Tem de ter a paciência para dar atenção, para o deixar falar, para o deixar desenvolver, para o encorajar a expressar os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, dar-lhe alguma segurança e alguma perspectiva para o futuro, que muitas vezes as pessoas fixam-se muito na sua no problema atual e não pensam no futuro. E não se projetam no futuro. E, por outro lado, muitas vezes nós, quando percebemos que uma pessoa começa a baixar de peso, quando começa a deixar de dormir, quando começa a ter dores, muitas vezes a depressão manifesta-se por uma dor. Eles vão ao médico, vão aqui, vão acolá, dores musculares às vezes, dores na cabeça, cefaleias. Isto é, há uma série de sintomas que não são às vezes muito evidentes, mas que no fundo estão a encapotar a causa principal. E chamar a atenção para isso, assim como também chamar a atenção para o facto do seguinte, é que os doentes deprimidos muitas vezes sentem-se mal. E é uma coisa desagradável, eles sentem-se desagradados e é desagradável vir ou uma pessoa de família, ou um enfermeiro, ou seja quem for, está melhorzinho, hoje está melhorzinho. Quer dizer, não gostam de ser tratados como coitadinhos. Este tipo de atitude
que não é a realidade, eles coitados, não se sentem nada melhores. Venha outra pessoa querer sugestionar-lhe que está melhor, não adianta nada. Pelo contrário, é preferível nós pormos sintonicamente com o doente do que propriamente começarmos a fazer grande alarido com uma pessoa que quer estar sossegado. E ter essa noção é importante, porque muitas vezes em casa tentam forçar, e isto é que me parece errado. E ele ainda se sente pior. Ainda se sente pior. E ao Dr. Eduardo Teixeira de Sousa, a medicina, não diria os médicos, mas auxiliares, enfermeiros, estão preparados para trabalharem bem esses casos? Os enfermeiros, neste momento, já têm noções muito concretas e já têm um ensino que os prepara para este tipo de situações. E, de facto, como lhe disse, quer o enfermeiro, quer o médico, quer o familiar, esta capacidade de dar segurança, de dar apoio e de fazer com que o doente expresse os seus sentimentos, mesmo os de morte, porque eu prefiro que o doente expresse os sentimentos do que os tenha lá guardados e depois, de repente, num impulso, se mate. Portanto, é preferível deixá-lo falar e deixá-lo expressar aquilo que realmente sente. Como psiquiatra, e ao longo da sua vida profissional, surgiram-lhe casos desses em que tinha receio que aquele paciente à sua frente pudesse ter ímpetos de suicídio? E como é que tenta avaliar um caso desse? Deve ser profissionalmente exigente pensar, será que ele vai ter? Será que ele está a ser sério comigo, a contar-me, ou estou a consegui-lo a pô-lo a desabafar para que controle aqui a doença, ou sai daqui e vai para casa e tem um ato de desespero? Todos nós, mesmo naquelas situações em que pensamos que quando a pessoa expressa a vontade de se matar, às vezes isso também pode ser uma forma de uma pessoa a expressar a necessidade de ser apoiada e, não direi uma chantagem em relação à família, mas uma forma de ter algum apoio. Atrair. No entanto, é sempre preferível tomar a sério aquilo que a pessoa diz do que depois enganar-se. Portanto, quando há situações desse tipo, o melhor é jogar pelo seguro. E, por isso, dar-se o apoio e depois, a pouco e pouco, ao longo do tempo, sermos capazes de perceber se realmente aquilo é mesmo para acontecer ou não é. Ou é uma situação que se dilui, dando-se outro tipo de apoio. Mas o que me parece importante é que nós estejamos atentos e se dermos apoio às pessoas que, no fundo, ao dizerem essas coisas, necessitam de alguém que lhes dê a mão, talvez haja mais capacidade de evitar os acontecimentos. Há outra coisa que muitas vezes sucede, é que as famílias, às vezes até os enfermeiros, os médicos e todos nós, às vezes dizem, olha, não é dizer vai dar uma curva, mas dizer, olha, vá de férias. Ora, isto, quanto a mim, é errado dizer. Dizer agora, trate-se. Agora, não tome decisões importantes na sua vida. Primeiro trata-se. Então depois vai de férias. Porque a pessoa está sem capacidade para ter prazer. Portanto, ele vai de férias, não sente prazer nenhum naquilo. Quando vem, ainda vem mais chateado com aquilo tudo. Portanto, estas noções é que é importante, quer para a família, quer para as pessoas, os amigos, etc., que podem, às vezes, ajudar muito, deixando que as pessoas expressem os seus sentimentos. É muito importante. Dr. Luís Lameira, para concluir, sendo bastante mais jovem que o Dr. Eduardo, faço-lhe a mesma questão. Na consulta, no psicólogo,
deve estar sempre também atento a todos os sinais que o paciente possa deixar na sala de consulta. Deixamos de lado as chamadas de atenção, levamos a sério tudo aquilo que ele diz e tudo aquilo que ele expressa no que diz respeito à morte ou por fim à sua própria vida. E, efetivamente, esses pensamentos ruminantes podem ter como consequência esse comportamento. Nós sabemos, para haver esse comportamento, consequentemente, sabemos que a forma como o paciente pensa está diretamente relacionado com o seu estado emotivo. Daí haver uma deturpação para com a realidade e de não haver, digamos que, uma análise realista do seu mundo em redor. Voltando à questão que me colocou atrás relativamente ao tratamento. Não, isto não é para a vida toda. O psicólogo vai ajudar, vai desenvolver estratégias comportamentais e também cognitivas, isto é, de pensamento no paciente, de forma a que ele futuramente, com que se depare com outro tipo de situações menos agradáveis na sua vida, as possa resolver sozinho. O objetivo da psicologia é autonomizar o paciente, isto é, que ele possa lidar sozinho futuramente com situações adversas na sua vida. Quer isto dizer que quem estiver a ouvir e que tenha por vezes pensamentos menos coerentes, mais complicados e que tenha alguma dificuldade, deve em primeiro lugar procurar logo um psicólogo para poder ajudá-lo a retirar alguns desses pensamentos do horizonte e do seu dia-a-dia. Sim, em determinadas situações o trabalho de equipa entre um psicólogo e um psiquiatra revela extremamente profícuo, portanto, para a remissão dos sintomas da depressão. Aliás, a grande maioria das depressões, e o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa há pouco disse por outras palavras, a pessoa sente uma dor muscular, sente uma dor sente uma anomalia ao nível gastrointestinal, dirige-se ao centro de saúde, dirige-se ao hospital, e realmente aquilo que se vem a constatar é que essas dores físicas são consequência do seu estado psicológico, e a partir daí há um encaminhamento por parte desse profissional de saúde que atende para um psicólogo ou psiquiatra, ou psiquiatra ou psicólogo. Portanto, há vários caminhos, há várias vertentes. Mas voltando à situação do acompanhamento, nesse processo de autonomização, a pessoa vai conhecer-se melhor. E nós já falámos disto na educação emocional recentemente, quando tivemos o Dr. Carlos Silva. O autoconhecimento, ou seja, a pessoa perceber a forma como funcionam os seus pensamentos, vai fazer com que ela, numa situação mais adversa, mais complicada, mais ansiogénica, se consiga distanciar emocionalmente em relação aos eventos, ou seja, não mergulhar nas suas emoções e pensar mais racionalmente. Porque realmente o ouvinte deve perceber que há solução para a depressão. É possível ajudarmos, é possível autonomizarmos, porque o objetivo, como é óbvio, não é perpetuar um tratamento, mas sim que o tratamento seja mais curto possível, mas ao mesmo tempo eficaz. No sentido da pessoa se sentir bem, se sentir autónoma, e quando se sentir menos bem, consiga ser resiliente, ou seja, lidar ela própria com as emoções, ao ponto de conseguir ultrapassar de uma forma assertiva o evento adverso e ansiogénico que encontrar. Muito bem, terminamos aqui a edição de hoje do Consultório de Psicologia. Recordo que estivemos com o Dr. Luís Lameira, com o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva e o Vítor Agra. Voltamos na próxima edição. Recordo que pode ver o programa de hoje na rúbrica de saúde, na Onda Viva TV. Basta aceder ao site radioondaviva.pt e depois, na rúbrica de saúde, está disponível o programa de hoje, e também pode ouvir na rádio sempre à sexta, depois das 5 da tarde, ao sábado e domingo à noite, e à quarta, depois das 2 da tarde. Até à próxima semana, se Deus quiser.